Então vamos lá. Os grandes marcos da, da, da história com relação a armamento e tiro, armamento, munições. Pólvora negra é o principal acontecimento. Eu considero que seja o principal acontecimento, a criação, a descoberta da pólvora ali, né? A invenção da pólvora negra. Por quê? Porque ela é que dá nome à nossa disciplina, que eu falo, a gente está falando de arma de fogo. Arma de fogo, a palavra fogo, ela deriva de pólvora, né? O uso de pólvora. Porque se a gente tira a palavra fogo, a gente fala só de arma. E arma é um conceito extremamente amplo, amplo. Inclusive diversos objetos podem ser usados como armas, né? Mas armas de fogo, a gente tem uma característica específica. Eu preciso de um projétil acelerado pela queima de um propelente. Então a gente vai falar da pólvora, do aparecimento das primeiras armas de mão. E a gente vai ver, pessoal, que não é uma coisa linear na história. A linha do tempo não é perfeita. Porque você tem no mundo oriental algumas coisas, e a gente vai ter noção do intervalo de tempo em que a descoberta de um determinado fator, né, no caso a pólvora negra, ela demora muitos e muitos anos para se tornar aplicável como arma de fogo. Não é assim, essa semana descobriram a pólvora, semana que vem eu já vou fazer uma arma. Não, não é assim, a gente vai ver, e a gente vai ver como é que essas tecnologias também, elas passaram, né, de um continente para outro. É interessante ter uma certa noção disso. E a gente vai ver pela linha do tempo também que nem sempre a então que nem sempre os mecanismos evoluíram de forma, vamos digamos assim, reta, né? Reta que eu falo em ascensão. Ao mesmo tempo que você tinha mecanismos sendo criados, você tinha aperfeiçoamento de mecanismos antigos. Então, nossa linha do tempo ela vai ficar legal de ter essa percepção. Carregamento por anticarga. Pergunta: vocês viram a diferença de anticarga para retrocarga? Sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Sim, Quem professor. me explica? Quem explica para nós aí, por favor? A retocarga é feita pelo parte de trás do cano. E como é que é? A anticarga é feita pela parte de trás do cano. E a retrocarga é pela frente. Tá, vamos lá. A frente que você está falando é a boca do cano, né? A boca do cano, isso. Então você inverteu o Ao conceito. contrário, inverteu. A antecarga, É, o carregamento é feito pela boca do cano, como aqueles mosquetões antigos, e a retrocarga é pela culatra, pela parte de trás do cano. isso aí, né? É porque a palavra retro, no nosso, a gente tem muita palavra na nossa língua que vem esse antecarga, o ante, né? Esse sufixo aí, às vezes gera essa confusãozinha. Mas é bem legal agora, que é a primeira vez que eu faço essa disciplina para quem já viu o conceito. Então fica bem melhor de trabalhar. Sistemas de ignição, espoletas, a gente vai falar um pouco delas, carregamento por retrocarga, aparecimento do raiamento, projéteis cônicos. Por que que eu coloco projéteis cônicos como se fosse um tópico isolado? Não é que ele é isolado, a gente vai ver ali por que esse tópico está aqui. Cartucho de papel, metal,
o papel metal não é só o mais recente da nossa história, que alguns aí lembram do cartucho de espingarda, até pouco tempo vendido, num papelão verde, né? Ele tinha aquele copinho de metal e o resto do corpo era um papelão verde. Sistema de repetição, pólvora sem fumaça. E depois a gente entra algumas coisas ali desenvolve mais. Então vamos lá. A pólvora. Ah, a pólvora negra, não sei que se alguém já teve para nós aqui um prazer, né, de fabricar pólvora. Então eu tive, né, o prazer de fabricar pólvora numa aula. Eu fiz escola técnica e as aulas de química eram em laboratórios. Então teve uma aula que a gente fabricou pólvora. Então, o professor levou todo mundo para lá e tal. E depois, ao final da aula, lógico, a gente queimou a pólvora. Não confinada, não como arma de fogo, né? Como confinada ali dentro de um estojo, nem nada. Mas é bem interessante e muito simples de se fazer. Muito simples de se fazer. A pólvora negra. Vamos, deixa eu só tirar isso aqui da tela aqui para eu ver. Olha só. Por volta ali, ano 142, né? Isso aqui são relatos soltos que alguém pegou em algum livro ali. Ó, relato 142 depois de Cristo, relato de pós que dançavam e voavam violentamente. Vocês vão notar, para quem for estudar esse conteúdo aqui com com mais aprofundamento, que muitas vezes o folclore, né, vinha, ah, era usado como justificativa para algumas coisas. Ah, o projétil do cano raiado, ele é mais, ele causa mais danos, porque só ele, o diabo, consegue montar esse projétil, né? A gente vê isso em livros, mas não. Por quê? Você tinha o fator do projétil girar e que isso causava um dano a uma distância maior. E como a parte técnica não era conhecida, dominada, muitos criavam-se esses folclores aí. E tem diversos na história. O composto, né, a pólvora, foi inventado provavelmente na China nos anos 800 depois de Cristo, na dinastia Tang, por taoístas. Olha só, ela é formada em enxofre, carvão vegetal e nitrato de potássio, salitre. Enxofre, carvão e salitre. É uma proporçãozinha sossegada. Você vai e mistura. Tem lá um procedimentozinho de fazer, mas é tranquilo, é basicamente a mistura. Não tem que aquecer, não tem que colocar um catalisador, colocar nada mais. Em 1100 depois de Cristo, nasceu na China a primeira arma de fogo, o chamado canhão de mão. Oh, que legal, né? Na China, nos 800 depois de Cristo, provavelmente foi quando a pólvora foi inventada. E na própria China, nasce a primeira arma de mão, primeira arma de fogo, chamado canhão de mão. Mas se a gente notar, são 300 anos, pessoal. Foi o que eu falei, a coisa não é. Hoje tudo é muito dinâmico, né? E aqui a gente vê, ó, dentro do mesmo país ali, 300 anos até que um composto inventado ali foi utilizado como arma de fogo.